Nós já temos visto que Deus tem o controle de todas as coisas. Que Deus não somente tem o controle de todas as coisas, mas todas as coisas acontecem segundo o seu planejamento. Nós temos visto que Deus controla, planeja e controla os eventos relacionados aos gentios. Nós vimos isso em Gênesis 9, que foi aquela profecia que foi dada através de Noé a respeito de seus filhos. Nós vimos isso em Deuteronômio 32, 8, que é uma revelação que foi dada através de Moisés, de que Deus controla os povos por intermédio de Israel. Nós vimos através de Lucas 21, 24, que está de conformidade com Daniel 2 e Daniel 7, que Deus tem um plano com relação aos gentios, e esse plano tem se desdobrado através dos séculos, e esse plano pode ser visto na figura daquela estátua do Nabucodonosor e daqueles animais que Daniel teve em visão. E esse plano vai se desenrolar até o final da tribulação, que vai ser quando a dispensação do governo humano vai terminar. Momento esse que a palavra chama, dentre outros lugares, como Lucas 21, 24 e Apocalipse 11, 2, de tempo dos gentios. É o período que os gentios têm para humilharem Israel, para calcarem aos pés da cidade santa, para prevalecer sobre Israel. Mas na oportunidade da vinda de Jesus Cristo, ao final da tribulação, esse tempo chega ao fim. Os gentios já não vão ter permissão divina para pisar e submeter Israel. Isso que os babilônios têm feito, que os medo-persas têm feito, que os gregos têm feito, que os romanos têm feito, e os povos do Ocidente, incluindo aí Inglaterra e outros. Então, e que vai principalmente acontecer na tribulação através da Confederação Europeia, dos Estados Unidos da Europa, liderados pelo Anticristo. Isso vai chegar ao fim e está dentro do controle e do planejamento de Deus. Nós temos visto que Deus não somente planeja e controla os eventos relacionados aos gentios, mas Deus também planeja e controla os eventos relacionados à nação de Israel. Nós temos visto através de Daniel 9, 24, que a salvação de Israel tem o seu momento. Já está planejada, já está agendada. Ela está agendada para o final da tribulação. Então a nação de Israel já tem data marcada. Está tudo sob o controle de Deus. Nós vimos através de Gênesis 15 que Deus tem controle sobre aqueles que viriam a descender de Abraão. Foi profetizado a Abraão que a sua descendência seria escrava no Egito. Foi profetizado também por ocasião da invasão de Nabucodonosor lá na Palestina, que Israel ficaria cativo na Babilônia, mas por um tempo determinado por Deus, 70 anos. E que ao final desse tempo eles se retornariam. Então são versículos, Daniel 9, 24, Gênesis 15, 13, Jeremias 25, de 1 a 11, Jeremias 9, 23 e 24, Lucas 19, 42, 44, Deuteronômio 28, 64, Jeremias 30, Mateus 24, 21 e 22, Daniel 12, 1 e 7. Existem inúmeras passagens que demonstram, que revelam, que Deus tem o controle sobre os eventos que se relacionam com Israel. O período mais crítico de Israel, da existência de Israel, está para acontecer. Bom dia. Vai acontecer na tribulação. Nós vemos que em Jeremias 37, quando a gente abre em Jeremias 37, nós lemos que a tribulação, dentre as suas muitas funções, tem como função primordial trazer Israel novamente à comunhão com Deus. O principal objetivo da tribulação, ainda que é trazer retribuição aos pecados dos gentios que têm se acumulado através dos séculos, destruir aqueles que destroem a terra, nós vamos estudar daqui uns dias em Apocalipse 11. Ainda que um dos propósitos da tribulação seja
resgatar a titularidade da criação, que está nas mãos de Satanás, em retorno a Deus na pessoa do Filho. Ainda que um outro propósito da tribulação seja evidenciar o feio, né, a falha, a falibilidade de Satanás, a maldade de Satanás. A gente tem visto isso através das trombetas, da quinta e da sexta trombeta, por exemplo. Ainda que a tribulação tenha esses propósitos de retribuição ao pecado do planeta, em especial do gentio, ainda que a tribulação tenha como propósito evidenciar a falibilidade de Satanás e dos seus propósitos, e a maldade dele e daqueles que o servem, ainda que Israel tenha como propósito resgatar a titularidade, a propriedade de Deus, ainda que a tribulação tenha como propósito ser um sinal da vinda de Jesus Cristo, porém, o principal propósito da tribulação se encontra em Jeremias 37, onde se lê o seguinte: que grande dia é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livre dela. O grande e maior propósito da tribulação é dar cumprimento para Daniel 9:24. Se os irmãos não se lembram, Daniel 9:24 é aquele versículo que fala que 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para expiar a iniquidade, dar fim aos pecados, blá, 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 e inaugurar o santo dos santos. É um propósito sexto. Deus tem 6 propósitos para com Israel a serem cumpridos até o final da tribulação. E é chamado de tempo de angústia para Jacó, que de conformidade com Mateus 24, 21 e 22, é um tempo de angústia qual nunca houve e jamais haverá na terra. Eu sei que são versículos bem conhecidos, né? Que também está de acordo com Daniel 12:1, que fala que vai ser um tempo de angústia e de perplexidade como nunca houve. E nós sabemos, através da linguagem escatológica, da linguagem teológica, que quando os descendentes de Abraão são chamados pelo nome de Jacó, tanto quando a descendência de Abraão, quando é chamada pelo nome de Jacó e pelo nome de Efraim, é porque Deus está tratando com eles na sua incredulidade. Então, quando a gente lê em Jeremias 37, que está falando que grande aquele dia é tempo de angústia para Jacó, é porque é um período, bom dia, em que Deus vai estar tratando com Jacó, com a descendência de Israel, na sua incredulidade. Ele vai trazer Israel à conversão. Ele vai trazer Israel à comunhão. É um período que Deus vai usar para ele se decepcionar com aquele outro que vem do seu próprio nome, que eles acham que é o Cristo. Lembra disso em João 5? Um dos títulos do anticristo é o outro. Eu venho em nome do Pai, fazendo as obras do Pai, não me recebeis. Se outro vier no seu próprio nome, a esse recebereis. Então, é um período no qual Deus vai permitir que Israel faça aliança com o inferno, em que Deus vai permitir que Israel se iluda, seja enganado pelos sinais e maravilhas de Satanás, com um propósito específico: trazer Israel novamente para a comunhão com Deus. Acordar Israel. O propósito do ministério das 2 testemunhas mártires, que nós vamos estudar na semana que vem, quinta-feira, na casa do pastor Geraldo, se Deus quiser, é exatamente despertar Israel. Tudo o que acontece na tribulação é para acordar Israel, é para sacudir Israel, para ver se Israel percebe a sua situação e o seu estado. E isso tudo está de conformidade com o que está revelado em Romanos 11, que é aquele trecho maravilhoso da carta, é um parêntese, viu, Isaac? Romanos também tem um parêntese. A carta de Romanos é um verdadeiro tratado de teologia, é uma teologia sistemática, sintética. Ela começa com a martiologia, a antropologia, lá nos capítulos 1 e 2. Depois ela vai entrando dentro da soteriologia.
Ela fala a respeito da salvação providenciada em Cristo, depois ela entra dentro da cristologia, com a sua obra consumada, e depois ela entra dentro da pneumatologia, que está lá, que é o estudo do Espírito Santo, lá no capítulo 8. Isso sem falar na soteriologia, que é o assunto que permeia toda a carta. Aí vem um parêntese, antes que ele feche com a eclesiologia dos capítulos 12, 13, 14, 15 e 16, ele faz um parêntese de escatologia, que se encontra nos capítulos 9, 10 e 11, que é onde é falado a respeito de Israel. E nós vemos que, nós podemos ler, porque Deus controla e planeja os eventos relacionados à nação de Israel, que quando a gente chega dentro desse parênteses de Romanos, os irmãos podem abrir comigo, em Romanos 11, 25, aqui está meio que um resumo do propósito salvífico de Deus para com a nação de Israel. Do que Deus vai fazer com Israel na tribulação. Do que Deus vai fazer com Israel até o final da tribulação. Do que Deus vai fazer com Israel no final da tribulação. E diz o seguinte: porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério. Mistério é aquilo que não tinha sido revelado antes, mas que agora está sendo revelado. Para que vocês não fiquem se achando, né? Para que não sejais presumidos de vós mesmos. Na linguagem de hoje é, para que vocês não fiquem se achando, eu vou contar um mistério para vocês. Porque tem irmãos que falam assim, Deus rejeitou Israel. Eu sei que ele fala brincando. Deus rejeitou Israel. Mas a rejeição para com Israel, ela não é definitiva. Como dizia o nosso antigo pastor, se Deus não tem fidelidade para com o que ele prometeu para Israel, como é que ele vai ter fidelidade? O que garante o que ele tem falado para a gente? Se Deus não cumpre a palavra dele com Israel, pode ser que ele não cumpra conosco também. E eu sei que ele fala isso brincando, que ele é um irmão divertido. Não fique se achando, ó igreja. E para que você não fique se achando, eu vou te contar um mistério, vou te contar um segredinho. Chega aqui. Paulo está falando isso. O endurecimento, né, esse estado de incredulidade, aquilo que está profetizado lá em Deuteronômio por Moisés e em Isaías, eles vão ter ouvido, mas não vão ouvir. Vão ter olhos, mas não vão ver. Eles vão tropeçar na pedra de tropeço. E é isso que a palavra chama de endurecimento. Que é uma palavra grega, poroses, que significa um calo endurecido. Eles têm um calo velho, amarelo e duro, né? Endurecimento, no seu entendimento. Tem uma outra carta que fala a respeito de um véu, que tem um véu que cobre o entendimento deles. E esse véu é retirado quando um indivíduo judeu se converte, porque a salvação nacional está programada para o final da tribulação. Quando eles vão clamar, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Mas hoje, na igreja, que a igreja é composta de judeus e gentios, o indivíduo israelita tem oportunidade de salvação. Exatamente, a mente cauterizada, o entendimento cauterizado, a audição cauterizada, as células de visão cauterizadas, está tudo cauterizado. Mas veio o endurecimento, né, a cauterização, em parte, a Israel. Não é total. 99,89% dos israelitas não acreditam em Jesus. Mas tem uma pequena porcentagem que acredita. Eu já falei a respeito disso. É como colocar aquela tampa em cima da cisterna, mas não tampar totalmente. Deixa ali uma beiradinha. De vez em quando pula um judeu ali de dentro da cisterna e se salva. O véu é tirado, ele acredita em Jesus e salva. Porque o endurecimento veio em parte, não é total. E esse endurecimento veio em parte até que, então tem um período para acabar, haja entrado a plenitude dos gentios. Quem já tem a Bíblia do Scofield, já estudou um pouquinho de teologia, sabe que o tempo dos gentios é o período no qual os gentios mandam em Israel. Fazem o que quer com Israel. Esse é o tempo dos gentios, é o tempo que eles têm. Já a plenitude dos gentios, o tempo dos gentios tem a ver com o governo, com a coinonia global, vamos chamar assim.
Já a plenitude dos gentios tem a ver com a igreja. Porque Paulo aqui está falando para a igreja, a carta aos Romanos. A plenitude dos gentios é alcançada naquele momento em que a última célula do corpo igreja nasce. Né? A última metástase positiva, vamos colocar assim. Ou seja, vamos dizer que Deus tem um programa de que haja 12 milhões de crentes. Só um número fictício. Né? Desde Pentecostes até o momento do arrebatamento. Aí o pastor geral está lá na Praça 7, a gente está na Praça 7 pregando. Vamos dizer que seja aí no dia, uma data fictícia, dia 20 de maio de 2029, por exemplo. Ficticiamente, né? Ele está ali na Praça 7 pregando. A igreja, desde Pentecostes até aquele exato momento em que ele está pregando, já tem 11.999.999 crentes. Na hora que ele fala assim, se você entendeu, orou com entendimento, está entendendo o que eu estou falando, levanta a sua mão que eu quero te conhecer, eu quero bater um papo com você. Não vai nem dar tempo de bater o papo. Aí o 12 milionésimo levanta a mão. O crente da igreja, número 12 milhões, levanta a mão. Nesse momento, a plenitude dos gentios é alcançada. Aí a igreja, põe, sobe. Fictício. Esse é. Tudo é. Os meus exemplos não são fictícios. Entendeu? Existe um número, porque Deus planeja e controla todos os eventos relacionados aos gentios. Nós já vimos. Ele planeja e controla todos os eventos relacionados a Israel. Estamos vendo. Daqui a pouco, que tem que dar tempo, porque hoje é o último dia, vamos ver que Deus planeja e controla todos os eventos relacionados à igreja. Esse é um dos versículos. E também Deus planeja e controla todos os eventos relacionados aos anjos. E isso inclui Satanás, a sua atuação, as permissões que lhe são dadas e o seu destino final. Então, o endurecimento, a incapacidade de reconhecer em Jesus Cristo o Salvador veio em parte sobre a nação de Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. No momento em que o último crente a ser salvo na igreja é salvo, os gentios alcançam a sua plenitude. Eles alcançam o seu limite. Eles alcançam aquele estágio mais avançado possível e permitido. É a palavra pleroma, né? Plenitude. Nesse momento a igreja é arrebatada. Aí Deus começa a trabalhar em um outro sentido. O relógio de Israel é racionado. A 70ª semana de Daniel começa a ser contada, não com arrebatamento, com eventos logo subsequentes ao arrebatamento. Eu particularmente creio que no momento em que isso é crença minha, em que o primeiro-ministro de Israel e o presidente dos Estados Unidos da Europa estiverem já lá no palanque, né, no palanque, aí aquela caneta Parker de ouro é entregue, o presidente dos Estados Unidos da Europa assina a Berit, né, o tratado, que ele entrega a caneta para o primeiro-ministro de Israel. Na hora que o primeiro-ministro de Israel tangencia o flat de celulose com a tinta da caneta, nesse momento o último crente é convertido e a igreja sobe. Isso é o que eu creio. Eu creio que vai ser uma coisa simultânea. Isso é porque eu tenho mania de fazer continha, né? Mas é um evento a posteriori, ou seja, a igreja é arrebatada, e a 70ª semana não começa a ser contada com o arrebatamento da igreja, ela começa a ser contada com a assinatura de um pacto entre o presidente dos Estados Unidos da Europa e a nação de Israel, através dos seus representantes. E isso é um assunto que nós vamos estudar daqui a uns 8 meses lá em Daniel 9. Que nós vamos começar Daniel na semana que vem. Então, como a gente começa do capítulo 1, até chegar lá no 9:25 vai demorar um pouquinho, né? Vai demorar aí alguns meses. Versículo 26 de Romanos 11. E assim, ou seja, a plenitude dos gentios é alcançada, a igreja enche até as tampas, ela é arrebatada, Israel e os eventos mundiais começam a acontecer de acordo com o planejamento de Deus para com Israel, que é a assinatura do pacto, é a permissão, que é o cavaleiro branco na hora que rompe o primeiro selo,
e ele sai vencendo. Para vencer ele é dado um arco e blá 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 e etc. Primeira metade da tribulação, a reconstrução do templo, a colocação do abominável da desolação dentro do Santo dos Santos, o susto de Israel, a rejeição do pacto, a perseguição dos judeus, a reunião das nações para tentar destruir a descendência da mulher, o final da tribulação, eles clamando, Baruch atah Elohim, Elohim, bendito aquele que vem em nome do Senhor, cadê meu Salvador? É o Jesus mesmo. Eles acreditam na pregação das duas testemunhas mártires, na pregação dos 144 mil e no anjo passando lá no céu com o evangelho eterno. Aí são salvos. Só para fechar. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó. Ou Jeremias 37 aí. As impiedades. Esta é a minha aliança com eles quando eu tirar os seus pecados. Porque, só para fechar, 29. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Deus deu, está dado. Eu queria fazer uma observação. Sim. Você estava falando sobre a salvação do judeu, que a tampinha está meio aberta, né? A gente pode raciocinar da seguinte forma, que Deus encerrou a todos debaixo do pecado para com todos usar de misericórdia. E esse tempo que a gente está vivendo é o tempo da igreja. Exatamente. Concorda? Sim, plenamente. Então, nesse Bem momento bíblico, a gente né? não pensa em termos de Israel, a gente pensa em termos de igreja. Sim. Não é? E se Israel tiver que ter alguma coisa, tem que ser a igreja. Na igreja. Exatamente. Ou seja, Deus vai tratar com Israel através da igreja. Nesse momento, não é isso? Que é o nosso próximo versículo do nosso estudo aqui. Porque assim como Deus planeja e controla os eventos relacionados aos gentios, e Deus planeja e controla os eventos relacionados a Israel, Deus também planeja e controla os eventos relacionados à igreja. Para início de conversa, a gente pode abrir, antes de abrir em Efésios, que é o versículo que complementa o que o Cássio Augusto acabou de falar, em Tito 1,3. Tito 1,3 diz o seguinte, né? Verso 1. Paulo, servo de Deus, após Jesus, para promover a fé dos eleitos, pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Verso 3. E em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Senhor. Lumicolor amarelinho, a Cida gosta, ela já está quase comprando um. Caso alguém vai comprar para ela. Aliás, você era o rei do Lumicolor, né? Dá um para ela. Você tinha coleções. Lumicolor amarelinho em tempos devidos. Deus planejou e executou um cronograma de a maneira que a igreja foi criada no que a Escritura chama de tempos devidos. Ou seja, o dia de Pentecostes, né? Aquele dia 20 de maio do ano 29, quando as pessoas achavam que os 120 cristãos estavam bêbados lá em Jerusalém, falando em línguas, aconteceu no exato momento que Deus quis. É o que ele chama em Tito 1,3 de tempos devidos. Porque com a rejeição de Jesus pelos judeus, aí Deus teve a oportunidade de fazer o que ele quisesse. Ele poderia ter ficado de braço cruzado, deixando 2000 anos gente indo para o inferno, inclusive nós. Mas ele resolveu criar uma noiva para o seu filho. E Deus cria essa noiva da união dos gentios, cuja salvação está programada para depois da salvação de Israel. Se a salvação de Israel acontece no final da tribulação, a salvação dos gentios, né, a salvação nacional de Israel, está programada para o final da tribulação. A salvação dos povos gentílicos como um todo está programado para depois da salvação de Israel, porque é em e através de Israel, ou seja, no milênio. Mas Deus, fazendo uma antecipação da sua graça, que é esbanjante, ele está executando o cronograma da igreja, que é a união antecipada de muitos gentios com a união antecipada de alguns judeus. Porque tanto a salvação dos gentios como dos judeus está programada para o futuro, como nação. Mas como indivíduos, muitos têm sido chamados à comunhão pelo sangue de Jesus, já numa antecipação. Eu já até falei sobre isso,
Quando você passa em frente a algumas lojas dos shoppings, lá dentro, se você entrar lá falando, me dá o perfume R$70 o vidro, 120. Mas a menina fica com uns papelzinhos cheirosos. Já viu? Uns pedacinhos de papel assim, embebido em perfume. É uma amostra. Vai que você gosta do perfume, né? Eu já comprei perfume com um papelzinho desse. Falei, perfume aí, mó barato, gostei. Como é que até chama? Carpe Diem, se não me engano. É um perfume, é uma delícia. Aí a menina, eu tô lá passando em frente a loja, não sei se é Boticário, Água de Cheiro, confundo essas lojas, tô lá passando, e a menina disse, eu pantinha assim, e me deu um papelzinho, uma tirinha de papel com o nomezinho assim, cheiroso, gostei, vou comprar. Então, a igreja é isso, é um papelzinho cheiroso, né? Nós somos o bom perfume de Deus. É uma amostra do que Deus vai fazer no futuro, com todas as nações e com Israel. Ele tem feito com indivíduos. Se existe a nova aliança a se cumprir com Israel, e a nova aliança é assunto polêmico em teologia, que está lá em Jeremias, a igreja nem existia. Porque Jesus Cristo fala em Mateus, quando o Pedro, né, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, bem-aventurado és, ó Simão Barjonas, caquinho de pedra. E dessa pedra da qual tu és um caquinho, eu edificarei a minha igreja. Então o verbo está no futuro. A igreja não existia, que tem gente que crê que a igreja começou em Adão. Tem gente que crê que a igreja começou em Abraão, mas a igreja foi lá em Pentecostes. E naquele momento lá dos evangelhos, quando Pedro primeiro ele recebeu um elogio de Jesus e depois... Dom Pedro I. E depois ele foi, né? Arreda de mim, Satanás, que não cogitas as coisas de Deus. A igreja ainda nem tinha sido inaugurada. E essa igreja, ela é formada da união de judeus com gentios, que é um assunto muito bem explorado, muito bem explanado, muitíssimo bem revelado no livro de Efésios. Como, por exemplo, Efésios 2, de 11 a 16, que diz o seguinte: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados em circuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos, que são os judeus, na carne, por mãos humanas, naqueles tempos estáveis, eu gosto desses verbos, né? Estáveis. Isso é Efésios 2, de 11 a 16. Sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Era essa a situação do gentio. Mas, agora, nesse momento, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz. A qual, é onde eu quero chegar, Lumicolo Rei, viu, Cida? De ambos fez um. A qual... De ambos, que ambos são esses? Os circuncisos e os incircuncisos, os judeus e os gentios. E, tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenança, não tem que guardar sábado, não tem que mais nada, só aceitar Jesus, o Filho, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a cruz a amizade. Então, naquilo que as Escrituras chamam em título 1:3 de tempos devidos, Deus trouxe à luz, trouxe à execução, pôs para rodar o programa da igreja. Ele já estava instalado, o executável já tinha sido baixado, ele apenas clicou lá no executável, tá lá, ícone igreja, né, uma chaminha lá, clicou, instalou o programa e o programa está rodando. Mas assim como todo jogo, ele vai ser zerado. Então vai chegar um momento em que o joguinho igreja vai ser zerado, aí desinstala-se esse jogo e instala-se outro, chamado Israel. Os judeus, eles não sabem dos quandos. 1 Pedro 1 e 11, Mateus 24, 42, 44, 50 e Mateus 25, 13 mostram isso. 1 Pedro 11 fala que os profetas recebiam as revelações do Espírito Santo e ficavam assim, mas eu não estou entendendo, me explica aqui quando é que é isso. Eles não sabiam os tempos e as ocasiões oportunas. Quando Jesus está falando lá com os judeus lá no Monte das Oliveiras, com respeito à tribulação, ele falou que aquele momento ninguém sabe a hora da vinda dele. Então o judeu, ele tem informações, mas ele não sabe quando essas coisas vão acontecer.
Satanás, por sua vez, ele tem um conhecimento limitado. Isso de acordo com Mateus 8, 29 e Apocalipse 12, 12. Fala que ele sabe que tem pouco tempo lhe resta. E em Mateus 8, 29, é os demônios falando, viesse aqui nos atormentar antes da hora. Então Satanás e Israel, eles têm um conhecimento limitado com relação aos quandos. O gentio não sabe nada de nada. Ele não sabe nem do plano, nem de Deus, nem dos quando. Esse aí não sabe nada. O gentio não sabe nada. É panguano total. O judeu e Satanás têm um conhecimento limitado. Ele sabe de algumas coisas, mas não sabe quando é. Mas a igreja, essa está precisamente informada. Lembra desse versículo maravilhoso aqui que eu já citei em outras ocasiões, de 1 Tessalonicenses 5:1? Se não for segundo, né? Que eu costumo... 1 Tessalonicenses 5:1. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, porque vós mesmos estáis inteirados com precisão. Ou seja, com relação aos quandos, a igreja está bem informada. Porque a gente sabe que, de acordo com 1 Coríntios 2, 10, 15 e 16, né, observe em 1 Tessalonicenses, primeiro, que em nós habita o Espírito Santo, coisa que nunca aconteceu antes na história. O Espírito vinha sobre os servos de Deus, usava, depois ia embora. A igreja é habitada pelo Espírito Santo. Ela é completamente resgatada pelo sangue de Jesus Cristo. Ela é uma noiva de Jesus Cristo. Ela é um só Espírito com Jesus Cristo. De acordo com 1 Tessalonicenses, 1 Coríntios 2. 1 Coríntios 2, 10. Eu aqui com esse telefone ligado aqui, né? Qualquer hora esse negócio toca. Esqueci, é que eu ouvi um blim, blim, blim aí em algum lugar. Não, 1 Coríntios 2, 10 diz o seguinte: mas Deus nolo revelou pelo Espírito. Esse versículo foi citado hoje aqui na porta da igreja. Acho que foi o Gordo falando com o Márcio. Que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração. A gente muitas vezes pensa que isso é lá na eternidade. Mano, isso é aqui agora. Essas coisas que nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem jamais penetrou em coração humano, e que Deus preparou para aqueles que o amam, é para aqui agora. É para os momentos dessa peregrinação. Porque Deus, 1 Coríntios 1,10, nos revelou pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. No verso 15 diz o seguinte: o homem espiritual julga a todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Olha o verso 16. Quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? A resposta: nós. Nós. No meu está grifado de cor de rosa, com exclamação e tudo. Eu acho esse versículo fantástico. Quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Resposta: nós. Por quê? Porque nós temos a mente de Cristo. Do jeito que Cristo pensa, nós pelo Espírito Santo podemos pensar. O que Ele sabe, se nós quisermos e perguntarmos, nós podemos saber. Tudo está plenamente revelado para a igreja, com precisão. Se os irmãos não sabem, é porque não quer, ou porque é preguiçoso, ou porque está faltando disciplina. É só buscar. É só ir atrás. A palavra em Tiago fala: está precisando de sabedoria? Me pede. Eu não amarro. Né? A palavra impropera. Né? Está precisando de saber alguma coisa? Me pergunta que eu respondo. Manda um e-mail aí que eu te respondo. Eu não amarro nada para ninguém, da igreja. Né? E 1 Coríntios 3, 3:22. Sejam as coisas presentes, sejam as coisas futuras. Olha que maravilha de versículo. 1 Coríntios 3:22. Sejam as coisas presentes, sejam as coisas futuras, tudo é vosso. Eu gosto desse tudo. É tudo meu. Deus me deu tudo, Deus nos deu tudo, Deus deu tudo para a igreja, Ele não amarrou nada. Porque aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Deus.
Está lá em 1 Coríntios 6,17. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. A igreja está completamente absorvida e absorveu completamente a Deus. A nossa... Sim. 1 Coríntios... É que nós estamos varrendo 1 Coríntios 3,22c. E 2 Pedro 3,1... Só para fechar essa questão do entendimento, 2 Pedro 3,1, de que nós estamos bem informados. 2 Pedro 3,1 fala que nós temos uma mente que já está esclarecida. Foi falado, acho que pelo pastor na semana passada. Foi pelo irmão Salim. Que as lembranças, elas aclareiam uma mente que já está esclarecida. Não tem nuvens na nossa mente. A nossa mente não está... A mente do homem, do novo homem. Do homem formado em Cristo. O velho homem está condenado e crucificado, cuspido e enterrado. Né? Esse aí está morto, defunto. Quando a gente anda no velho homem, a gente é um zumbi. Miólogos. A gente é zumbi. Você está ressuscitando defunto. Né? O velho homem é um walking dead. Né? É um morto andando. Esse aí já era. A gente tem que viver no novo homem, que tem a mente de Cristo, que é um só espírito com Deus, que tem uma mente esclarecida, que não precisa de saber nada, que já sabe de tudo com precisão, que a tudo julga e de ninguém é julgado, e que pode pedir informação que ela vem. Ou seja, isso é a situação da igreja. Então Deus tem um plano, e só para fechar a igreja, e existe um dia, de acordo com 1 Coríntios 1,8, 1 Coríntios 5,5, são 6 referências no Novo Testamento desse dia. 1 Coríntios 1,8, 1 Coríntios 5,5, 2 Coríntios 1,14, Filipenses 1,6 e 10 e Filipenses 2,16. Existe um dia já determinado, porque Deus tem controle e planejamento de todas as coisas, em que Ele vai chamar a igreja para contar as favas. Ele vai chamar a igreja para prestação de contas. Não por questão de salvação, mas para questão de utilidade e de inutilidade, por uma questão de serviço, para galardoamento. É um dia já determinado por Deus, porque todo juízo foi entregue a Ele, em que Deus vai buscar ocasião. Por que você está escondendo a cama? Por que você está escondendo a cama? Está com vergonha? É um irmão vergonhoso. Em que Deus vai buscar, através de Jesus Cristo, no Bimá, que é o tribunal de Cristo, uma ocasião para galardoar e elogiar os crentes. Você falou, qual que é a referência aí? Que tudo é nosso, né? Que tudo é vosso. É o versículo que ela me perguntou de novo. 1 Coríntios 3:22c. Então, esse tudo é vosso. Mas implica também, vamos supor, eu estou andando em obediência, né, ao Espírito. No novo homem. No novo, óbvio. Eu ser beneficiado pelos gentios, pessoas não nascidas de novo? Evidentemente dizer, que esse sim. Tudo é tudo mesmo. Evidentemente que sim. Inclusive tem inúmeros versículos que falam que o incrédulo, ele entesoura para dar para o nascido de novo. Então quando eu estou sendo beneficiado por esse não nascido de novo... Isso de acordo com a vontade de Deus para a sua vida individual. Então eu não tenho que ter preconceito, nada assim... Ficar inculcado com isso. Claro que não. Mas eu não devo receber, porque inclusive, o cara não é nascido de novo. Inclusive o Carlos Augusto me fez uma pergunta recente, umas 2 semanas atrás, recentemente, em relação a isso. Quando você estuda no grego, certas palavras que tem lá em Efésios, que quando você pede, Deus concede, né? Ora, aquele que é poderoso para te responder nas suas orações, muito mais acima de tudo que nós pedimos ou pensamos. O que Deus dá, Ele pode dar tudo, mas o que Ele dá é aquilo que você precisa para aquele momento. É isso que as palavras no grego querem dizer. Ele te dá, é só pedir que eu dou, buscar, pedir, dar-se-vos-á. E várias passagens que falam a respeito de Deus concedendo alguma coisa que é pedido. Mas o que Ele concede é igual o prêmio que eles pagam lá nos Estados Unidos.
Quando alguém ganha aqui na loteria no Brasil, já pega os bilhões, os milhões todos de uma vez. Você está afim disso. Lá nos Estados Unidos, se não me engano, ganhou 15 milhões. Você recebe uma parcela de 3, depois de 2. Você vai recebendo a coisa em parcelas. Deus já te deu todas as coisas, tudo é vosso. Mas Ele vai te dar hoje o que você precisa para hoje. Amanhã, Ele vai te dar o que você vai precisar para amanhã. Basta cada dia o seu mal. O trato de Deus com o nascido de novo é diário. Nós vamos até ver isso. Paulatino. Paulatino, progressivo e contagôtico. Né? É aquilo que o Davi orava. Eu não quero pão demais para sair chutando pão e não quero pão de menos para ficar te xingando porque eu não tenho pão. Eu quero o pão que me é necessário. É o caso do maná no deserto para Israel. Né? O maná é um princípio. O maná. É um princípio. Não era para juntar para outro dia. Falei, poxa Deus, mas eu queria tanto 3 carros. Eu falei, eu vou te dar uma bicicleta. Uhum. Resolve o seu problema hoje. Então, você está falando, eu lembrei até daquele testemunho que eu dei, né? Em relação do meu pai aí. Que eu precisava de um vale transporte. Ele não te deu uma cartela. Ele me deu R$100. Ele me deu. Mas muitas vezes você pode pedir 2 e só pede 1 e falou. Não, mas era o que eu precisava para aquele momento. Porque era o que eu precisava para aquele momento. Não é o que você acabou de dizer agora. Aí. Entendi. Mas é assim que Deus trata os seus filhos. E para fechar o nosso estudo, se Deus tem controle sobre planejamento e controle sobre os eventos relacionados aos gentios, Deus tem planejamento e controle sobre os eventos relacionados a Israel, Deus tem planejamento e controle sobre os eventos relacionados à igreja, Deus também tem planejamento e controle sobre a atividade angélica, o que os anjos fazem. Sejam os que mantiveram o seu domicílio, sejam os que se afastaram do seu domicílio, os caídos. E isso inclui Satanás, porque ele é uma entidade angélica, conforme nós vimos lá no dia 13 de março de 2011. E no dia 20 de março, no dia 27 de março. O destino de Satanás já está determinado. Nós vamos ver alguns versículos que mostram isso. Por exemplo, em Gênesis 3,15, lá em Gênesis 3,15, Deus falou: você vai ferir o calcanhar daquele que vai vir da mulher, mas a semente da mulher vai te esmagar a cabeça. Ou seja, Deus está dando uma profecia, Deus está determinando um planejamento, Deus está expressando o agendamento de um evento em função do qual toda a história humana vai trabalhar. Lembra que o planejamento de Deus, ele é elaborado e determinado e se desdobra e se realiza e se cumpre em etapas em uma ordem específica ao longo do Cronos através de eventos kairos planejados de antemão. Falamos isso umas 3 semanas atrás. Deus tem um plano, esse plano vai se desdobrando através de eventos específicos. Esses eventos específicos que são os kairos, eles vão se cumprindo ao longo dos cronos, ao longo do tempo contável. Então, lá em Gênesis 3,15, assim que Satanás enganou o primeiro casal, lá dentro do Éden ainda, eu falo, olha, a semente da mulher vai te esmagar a cabeça. Está falando aqui de aniquilação, está falando de separação total, está falando de derrota completa. Se você não seja burro, se uma cobra vier na sua direção, não dê paulada no rabo dela, não dê paulada no meio dela, dê paulada na cabeça dela. Se você machucar qualquer outra parte dela que não seja a cabeça, ela vai continuar vindo atrás de você. Então, a vitória total é pelo esmagamento da cabeça. Coisa essa que vai acontecer através de Jesus Cristo, que na realidade ele vai conceder esse direito para a igreja. Ele vai falar assim, ô igreja, minha noiva, esmaga a cabeça dessa serpente aqui fazendo um favor. E isso está lá em Romanos 16, 20, onde diz que Satanás vai... E nada mais está se dizendo aqui que Satanás vai ser julgado pela igreja. Só para fechar. Nós sabemos que Satanás vai ser aprisionado no final da tribulação. Ele está convocando através dos seus demônios, de acordo com Apocalipse 16, 14, ele envia demônios poderosos para sair reunindo todos os 6 na terra, para convocá-los para a grande batalha do grande dia, num lugar chamado Armagedon. Essas nações se unem para esmagar Israel, porque se não tiver Israel, Deus vai cumprir as promessas dele para quem? Para ninguém. É um esforço final de destruição de Israel. Então, no final, nós já até vimos, aí o anticristo é preso na marra, as nações são julgadas pela espada que sai da boca do cavaleiro Jesus, que vem montar no cavalo branco, que tem escrito na coxa fiel e verdadeira, que é o verbo de Deus, etc., acompanhado da igreja dos seus anjos, e Satanás é aprisionado
por 1000 anos. No final do milênio, ele é solto por um pouco de tempo. Eu particularmente creio que são 3 anos e meio, porque um pouco de tempo na Bíblia são 3 anos e meio. Depois, no final do milênio, ele é solto por mais 3 anos e meio, e ele vai lá, reúne as milhões, as milhares de pessoas para poder marchar contra aquele acampamento assentado ao redor de Jerusalém, porque é isso que diz, nós vamos estudar isso daqui a uns 20 milhões de anos lá na casa do pastor Geraldo. É aquele acampamento igual tinha no deserto, que tinha as bandeirinhas, o Gade para o sul, né? Lembra as 12 tribos distribuídas ao redor do tabernáculo? Vai ser distribuído também ao redor da Jerusalém, que está sob a sombra flutuante da Jerusalém celestial. Então ele vai marchar contra esse acampamento, distribuído em 12 grupos ao redor da cidade, para um esforço final, aí cai fogo do céu, consome esses exércitos que Satanás se une por 3 anos e meio no final do milênio, e finalmente ele é lançado no lago que arde com fogo e enxofre. E isso vai acontecer após um julgamento, porque nós sabemos através de 1 Coríntios 6,3 que os anjos caídos serão julgados pela igreja. Acaso não sabeis que vocês vão julgar os anjos? Então tem um julgamento planejado para os anjos. Satanás vai ser julgado. Esse julgamento é chamado de esmagamento da cabeça dele. Então, no final da última rebelião, ao final do milênio, Satanás e os seus anjos são reunidos, são julgados e lançados para dentro do lago que arde com fogo e enxofre. A boca é seca. Voltando à fita aí, para trás. Dando um rewind. Você falou que nós temos a mente de Cristo, Sim. Temos tudo. Eu não falei não, a palavra que fala. Isso. E eu fico meio frustrado, né? Frustrado? E ansioso ao mesmo tempo, porque eu não consigo... Tem uma palavra também que fala para não andar ansioso por coisa alguma, né? Que eu tudo seja conhecido através de petições. Na prática, isso na minha cabeça, no dia a dia. Que quando você fala assim, tem que ter uma disciplina, tem que estudar. Eu conheço a palavra. Eu acho que a minha dúvida deve ser de milhões que está assistindo agora. Então é o seguinte, eu não sei se eu consigo perguntar também certinho, do jeito que eu estou querendo, porque eu estou tentando sair dessa dificuldade. O lance de ser controlado pelo Espírito Santo, né? Que eu gostaria muito. Não, já acontece. Tem hora que eu tenho meus momentos de estupidez, grosseria, brutalidade. E a palavra fala que eu sou, que eu tenho, que eu posso. Por que esse lance de em tempo real ela fala que eu sou, que eu tenho, que eu posso? E em tempo real agora, muitas vezes, né, no meu dia a dia, muitas vezes não acontece. O que eu posso fazer para essas coisas estar mudando? Porque eu tenho a mente de Cristo, porque é isso, porque é aquilo. Você entendeu? Eu tenho as vantagens que ele fala, mas na prática, no dia a dia, no corriqueiro, muitas vezes... Eu, Carlos, nego isso. Piso na bola. Posso responder com uma ilustração? Se hoje à tarde o Jordan chegar e falar assim para o seu pai, me presta a chave do carro aí que eu vou lá encontrar com a minha namorada. Não. Por quê? Então você se respondeu. Primeiro, ele tem que alcançar a idade permitida por lei. Depois ele tem que fazer um teste psicotécnico para ver se ele não é doido. Depois ele tem que frequentar umas aulinhas, 45 aulas de legislação, para ele aprender, que senão ele entra na contramão. Ele tem que saber o que é placa de contramão, o que é mão dupla, retorno proibido. Depois ele vai ter as aulas práticas, aí ele vai prestar o exame o exame de legislação, passou, aí vai ser liberado ele poder fazer a aula prática. Aí vai ter um instrutor do lado dele, o Espírito Santo Paráclito, que nós já estamos adiantando no programa. Vai ter porque a questão da aprovação nós já passamos, foi lá em Cristo. Nós agora estamos na aula de direção. O Espírito Santo está do seu lado, assim, vira ali, espera aí, olha o sinal fechando, deixa o pedestre. Você está sendo educado. Quanto mais você prestar atenção no que o seu instrutor tem para te instruir, mais rapidamente você vai estar habilitado. Condição você já tem, você precisa de prática, você precisa de exercício, você precisa de disciplina. É uma doutrina que a gente precisava estudar também. É a questão da disciplina, é a questão da obediência, é a questão do estar atento ao que o Espírito Santo tem para te ensinar e te falar e te fazer através de você. Também. É mais uma questão de coração. Não adianta você fingir, não adianta você entregar parcialmente. Tem que ser uma entrega total. Quanto mais
Quanto menos Carlos Augusto tiver e mais Jesus Cristo se manifestar através de você, mais isso que você tanto anseia por ver acontecer, vai acontecer. Então é algo progressivo. Um vai diminuindo, o outro vai crescendo, o que você quer que aconteça começa a acontecer aos pouquinhos, aos medinhos e aos montão. Entendeu? É o caminho do justo, é como a luz da aurora. Ele vai... Não adianta não. Ele pode até pedir a chave para você hoje, mas é só daqui 3 anos. Depois de passar no psicotécnico. Exatamente. Ok? Então, para fechar o nosso estudo, o destino de Satanás já está determinado. Ele foi anunciado em Gênesis 3,15. Sua cabeça vai ser esmagada. Ele foi anunciado em Isaías 14,15. Serás precipitado para o mais profundo abismo. Ele foi anunciado em Ezequiel 28, 17 e 19, que um fogo haveria de consumir. Ele foi avisado por Jesus Cristo em Mateus 25, 41, de que um fogo eterno já está preparado para o diabo e seus anjos. Ele foi anunciado em Romanos 16, 20, onde diz que Satanás será julgado pela igreja. Ele foi anunciado em 1 Coríntios 6, 13, onde se diz que os anjos caídos serão julgados pela igreja. E aprendemos em Judas 6 e 2 Pedro 2,4 que existe inclusive grupos de anjos que estão aprisionados em trevas, aguardando o julgamento do grande dia, que acontece lá no final do milênio. Então, quando você chega em Apocalipse 20, 11 a 3 e 7 a 10, a gente aprende que depois de ficar 1000 anos preso no abismo e prestar seu último serviço para Deus lá no final do milênio, reunindo aqueles que, apesar de estarem sob o governo do anticristo, do Cristo no milênio, estão insatisfeitos, ele vai revelar os insatisfeitos, aí sim, o que ainda é profecia, o que vai ser cumprido daqui 1000 e X anos, acontece. Que está em Apocalipse 20, 10, que diz o seguinte: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. Lumicolor, Cida. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos do século. Não é que lá tem sol e tem lua. De dia e de noite é uma expressão que quer dizer, como diria a Elaine, ad continuum. É uma coisa ininterrupta. Né? E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Esse é o destino final de Satanás. Podemos orar? Pai amado, Pai querido, nós te bendizemos, te agradecemos, porque o Senhor é bom, porque o Senhor cuida de nós e é fiel. Te agradecemos por esse estudo, por tudo que o Senhor pôde nos revelar, nos instruir, nos educar ao longo desses meses. Te pedimos que essa palavra fique guardada nos nossos corações e que possa ser ferramenta para os momentos oportunos. Sem ti nada podemos fazer e em nome de Jesus que oramos.